Pessoal, boa tarde a todos. Me permitam que eu fale de pé, aqui olhando para vocês e olhando para a sistemática que a gente estabeleceu aí com o apoio dos amigos da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para a reunião de hoje. Mas antes disso eu quero saudar o presidente Valdir Walter, Paulo, presidente do Conselho, na pessoa dele saudar todos os presidentes e as presidentas de bairro, né? Nós estamos aqui como membros da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Eu, que sou o presidente da comissão, por enquanto, o vereador Gustavo Toigo, vereadora Paula Iores, vereadora Denise, o vereador Edson da Rosa me ligou, disse que está chegando, tá? Então, estamos aqui na composição plena da comissão. E sempre nos prestigiando, o vereador Velocino Ex, e para mim alegria também a presença do nosso presidente da Câmara Municipal, uma salva de palmas para ele, vereador Meneguzzi. Porque é importante quando um presidente da Câmara nos acompanha. Vejo aqui com muita alegria meu querido vice-prefeito, sempre vice-prefeito, Antônio Feldman. Então, na pessoa dele, saúdo a todas as pessoas que aqui estão. Bom, pessoal, assim, ó, primeiro, a minha constatação sobre a fala do Valdir. É só olhar para o forro ali, tá? Olhar o forro ali caindo, né? E a gente lamentar muito, né, a forma com que a atual administração vem tratando o movimento comunitário. Eu falava com o meu querido amigo Vitor Hugo de Lázaro, agora na entrada, fomos vereadores juntos, e ele me lembrava, né, de todas as lutas que travamos do ponto de vista de conquistar esse espaço, e o Vitor foi fundamental, porque tudo isso aqui ia para leilão, já tinha empresa que ia comprar todos esses equipamentos aqui, essa área aqui, já tinha uma empresa que ia adquirir a preço de banana, toda essa área, e numa emenda que fizemos na Câmara, né, liderada pelo Vitor, nós transformamos isso aqui numa questão que nós vamos discutir ali, né? Zoneamento. né? Bom, não pode trancar nada, né? Não tem como meter indústria, não tem como meter comércio, né? Então, quando a gente na Câmara transformou todo esse espaço aqui em zoneamento impediu que efetivamente essa área fosse para leilão. A mesma coisa que a gente fez, Gustavo, quando a gente discutiu a questão da Maesa, né? A gente se mobilizou lá e, usando a Câmara, nós possibilitamos, né, que aquilo não fosse para leilão, né, e encher lá de um monte de espigão lá, um supermercado Zafari, lá uma Big, não sei o que, um Nacional da Vida, né, e aquela área hoje, então, está lá, está preservada. A atual administração fez muito pouco, né, do ponto de vista de dar prosseguimento para aquilo que nós estabelecemos, um monte de discussões puxadas pela União de Bairros, especialmente a questão da construção do mercado público. Mas isso são outros assuntos, né? E o que importa para vocês aqui é que a gente definiu, a nível da comissão, atendendo o pedido da União, de que a primeira reunião que nós faríamos para a discussão sobre a questão da revisão do plano diretor urbano seria aqui na UAB. E depois vamos fechar numa grande audiência pública, então, na Câmara Municipal de Vereadores. Estamos aqui exatamente por esse reconhecimento, né, ao movimento comunitário de Caxias do Sul e a importância dele. E aí eu quero, como conheço vocês, a grande maioria, né, conheço pessoalmente, sei da preocupação de cada um de vocês com relação à visão que cada um de vocês tem da cidade, as coisas boas que acontecem para a cidade. E depois eu também vou passar a palavra aos meus companheiros da comissão, os vereadores que estão aqui, para complementar o que eventualmente eu coloque aqui. Mas nem sempre a gente tem uma visão da cidade sem conhecer ela nos detalhes, nos ajuda. Então, conhecer a lei é fundamental, né? Então, me perdoem aqueles que pensam diferente, né? A Câmara Municipal de Vereadores, os vereadores em si,
eles não podem ser, isso pode ser uma atividade complementar, mas os vereadores não podem ser trocador de lâmpada, desentupidor de bueiro. Vereador tem que ser para votar lei, fiscalizar orçamento. Isso é o que conta. Porque uma lei como essa aqui prejudica ou beneficia a cidade muito mais do que tu trocar uma lâmpada ou desentupir um bueiro. Trocar uma lâmpada, desentupir o bueiro, vocês são especialistas. Os presidentes de bairro fazem isso de graça. Não ganham 11 mil por mês para trocar lâmpada e desentupir bueiro, ou patrolar a estrada, tá? Ou patrolar a estrada. Não que isso não seja importante, tá, pessoal? É uma atividade complementar do vereador que ele deve fazer. Mas eu saúdo, por exemplo, quando eu vejo aqui uma pessoa que nem o Velocino Luiz, que é uma pessoa que se elegeu vereador em cima, basicamente, do trabalho dele como subprefeito, atender as demandas da comunidade, mas ele está aqui buscando aprender, junto com nós, junto com vocês. E ele se interessa, ele está todo dia lá na reunião, me futricando e tal. A vereadora Paula, que conhecia pouco, da área de plano diretor, o Mosquen me disse, outro dia passou 2 horas lá com o Mosquen, Mosquen, como é que é isso aqui, como é que é aquilo ali. Então, isso faz a diferença. Tá? Eu não vou falar da Denise e do Gustavo, porque esses são especialistas, são melhor que eu. Tá? E o Meneguzzi é avião também, né? Não dá para menosprezar. Então, são pessoas que conhecem, mas as pessoas, elas entendem qual é o papel efetivamente da Câmara. Então, a Câmara, se votar mal esse plano diretor, vai prejudicar as nossas comunidades muito mais do que tu, no dia ali, não ter trocado uma lâmpada, né? Pessoal. A legislação federal, ela estabelece de que a cada 10 anos, obrigatoriamente, nós temos que revisar o nosso plano diretor da cidade. O plano diretor é a lei geral, né, que regula o uso e a ocupação do solo urbano na cidade. Tudo que está afeto à questão de uso e ocupação do solo está diretamente tratado ali no plano diretor. Depois tu tem desmembramentos, né? Tu tem a lei de parcelamento, tu tem a lei de proteção às bacias e assim por diante, né? Tu tem um conjunto de desdobramentos do plano diretor que são leis mais específicas, né? Mas que não tem esse apanhado geral da cidade. Então, o projeto votado lá em 2007, que instituiu o nosso plano diretor, ele tinha uma vigência, em tese, de 10 anos. Né? Então, em 2017, ele deveria ter aportado na Câmara de Vereadores para ser revisto, que é o que determina a legislação federal. A atual administração não conseguiu encaminhar essa revisão, embora já desde 2016 nós sabíamos que já na Secretaria de Planejamento nós tínhamos lá uma minuta, uma pré-minuta, né, de projeto de revisão, mas levaram 1 ano, mas mandaram para a Câmara. Né? Então, agora está conosco lá na Câmara essa proposta de revisão do plano diretor da cidade. E aí, antecipadamente, eu quero agradecer, viu, João, tu e a turminha que se dedicou lá na comissão, para propiciar que eu pudesse fazer essa palestra aqui, olhando os mapas. Por que eu digo olhando os mapas, tá? Os anexos do plano diretor? Que o que está descrito na lei está traduzido nessas plantas e nesses mapas. Né? Então, é mais fácil para a gente compreender o que é o plano diretor olhando para os mapas. Né? O visualizando. Então, a gente enxergando, bom, não está ali no artigo tal, do artigo, o parágrafo tal, não sei o que, capítulo tal. Não, aqui está aqui, né? Então, vocês me permitam, assim, rapidamente fazer uma pequena exposição da proposta que foi encaminhada à Câmara. E, ao fim, antecipadamente, já vou dizer para vocês, eu vou sugerir que vocês escolham uma comissão mais técnica, tá? Uma comissão mais técnica, para analisar a proposta que foi encaminhada à Câmara e, eventualmente, sugerir lá na audiência final sugestões
para a comissão, do ponto de vista de encaminhar para discussão na audiência final. E eu digo para vocês têm 3 pessoas aqui que vocês podem escolher para a comissão, tá? E pedir para ajudar vocês. Eu falo do Vitor Hugo, que está ali, conhece tudo, mais que eu, é da profissão, tá? Vitor Hugo, engenheiro Vitor Hugo, que foi vereador conosco, né? A Gisele, que está aqui, conhece tudo, bióloga. E o Bossardi, que tem sido um batalhador incansável, né? Nessa área aí. Então, aqui, ó, por uma comissão aí para vocês já decidirem algum encaminhamento lá no final, já estou sugerindo para vocês aí 3 nomes, viu, meu presidente Valdir, que podem contribuir aí para um documento da UAB com relação à discussão. Porque aqui não vai dar para a gente entrar nas minúcias, né, pessoal? Não vai dar para a gente detalhar, né? Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é mais rapidamente. Se vocês olhar o primeiro mapa, mete ali, João. Se vocês quiserem virar para cá, não tem problema nenhum, tá, pessoal? E olharem ali para a tela, tá? Isso, aquele primeiro que trata da zona das águas ali. Não, pode ser o novo já. Bom, nesse mapa da zona das águas, ele é muito esclarecedor, tá, pessoal? Ele tem ali... puxa só um pouquinho para cima, João. Mas aqui, ó, pessoal, enquanto o João acha, eu vou falando aqui, tá? Então, vocês olhem para esse mapa aqui, que chama o anexo 1. Aqui tu tem todo o perímetro da cidade de Caxias do Sul, tá? Todo o perímetro aqui, ó. E aí tu vai ver que o nosso município tem uma área total de 1.638 quilômetros quadrados. É um dos maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul, né? No primeiro distrito, que é a parte que fica aqui logo abaixo da área urbana, se vocês olharem logo abaixo da área urbana, nós temos uma área de 105,19 quilômetros quadrados, que é atendido pelo primeiro distrito. Quem é o primeiro distrito? Para quem conhece, vamos colocar assim, por exemplo, tudo que fica entre Santa Lúcia do Piauí e o bairro Cruzeiro, né? Aquela parte no meio ali, né? Caravaggio da Sexta Légua, São Virgílio da Sexta Légua, Nossa Senhora das Graças. Isso é primeiro distrito, tá? Isso é primeiro distrito, que é a parte que fica entre a área urbana e a área do perímetro dos distritos, tá? Então, o primeiro distrito é uma das questões. Aí depois nós temos Criúva, Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia, Vila Seca e Vila Cristina. Mas o fundamental que está aqui, é o que está ali em cima, é a área que define o perímetro urbano da cidade, né? Que é toda essa parte aqui, ó, que está colocada aqui, ó, que é assim, que define o perímetro urbano da cidade. E nessa questão específica, vinculada a 2007, a gente teve, pela proposta que o Executivo encaminhou, vocês estão vendo lá em cima, bem no canto ali, ó, foi reduzido o perímetro, a proposta é de reduzir o perímetro urbano da cidade. Pode deixar aquele mapa ali, se tu conseguir só subir ele um pouquinho. Então, eu estou entrando na frente aqui do... Se vocês olharem ali, ainda está em vermelho, né? Se olhar para o lado de cima é Flores da Cunha, tá, pessoal? Se olhar para o lado esquerdo é Farroupilha, tá? Na proposta de 2007, praticamente a gente incorporou Caxias, a Flores da Cunha e Farroupilha nessa divisa que temos com essas cidades. Por quê? Porque a proposta de 2007 entendia de que as áreas já estavam, eu vou usar um palavrão aqui, né, Vitor Hugo? Conurbadas, né? Conurbadas porque, se você pegar Porto Alegre e Canoas, praticamente não tem diferença, né? É uma sequência, né, de área urbana. Quem conhece a divisa de Porto Alegre e Canoas, são poucas pessoas. Então, hoje, quem conhece a divisa, vai ali em Forqueta, tá? Quem ia por trás ali para o desvio do pedágio, ali tinha um divisor, né?
daqui para frente é Farroupilha, daqui para cá é Forqueta, é Caxias. Tá? Então, nós tínhamos essa conurbação, né? As cidades já estavam se confundindo e criando o que a gente chama o aglomerado urbano do Nordeste, né? O aglomerado urbano. Então, ali está bem claro a proposta de redução do perímetro, por conta que o perímetro anterior, ele avançava mais ali na quarta légua, mais para cima, né? Na região de São José, indo em direção a Flores da Cunha, e avançava também aqui na região do Samuara, né? Indo em direção a Farroupilha. Ali está uma proposta de redução do perímetro. Então, essa é uma das propostas que vai dar muita discussão na Assembleia, na audiência final, por conta de que tem muitos interesses localizados aí. Bom, saindo desse mapa, se tu puder colocar esse segundo aí, dos anéis perimetrais. Bom, aí nós já entramos naquilo que interessa muito a nós, associações de moradores, que é a questão da área urbana da cidade, né? Então, na área urbana da cidade, nós temos o que a gente chama de o primeiro anel, que é basicamente a parte central da cidade, tá? O que a gente chama de centro histórico de Caxias do Sul. Se vocês olharem ali, tem uma definição. É basicamente, se pegar lá embaixo é a 20 de setembro, se pegar aqui do outro lado de cima é a Tronca, né? Se tu pegar lá no outro lado é a Angelina Miquelão, lá na Igreja de Lourdes. E se nós pegar aqui do outro lado é ali a Feijó Júnior, na Igreja de São Pelegrino. Daí tu vai para o segundo anel, tá? Segundo anel perimetral. O segundo anel, então, está ali colocado, ó, primeiro anel, a área central da cidade. Segundo anel é basicamente as perimetrais, tá, pessoal? Se tu pegar aí pela Bruno Segala, se pegar lá pela BR-116, subindo pela Avenida São Leopoldo, né? Se pegar lá por cima, lá na Polícia Rodoviária e ir até o Debone, isso aí é o que a gente chama de o segundo anel perimetral. Tá? O terceiro anel perimetral, então, é entre as perimetrais, né? E lá em cima a Rota do Sol, né? E no outro lado aqui, mais para baixo, passando ali por, basicamente, atrás de São Vítor Coab, tá? Atrás de São Vítor Coab, passando lá em cima na Rota do Sol, lá em San Ciro, né? Então, isso chama o terceiro anel perimetral. E depois nós temos pequenos espaços ainda em área urbana, né, fora do terceiro anel perimetral, que são essas regiões lá da linha 40, linha 40 aqui na parte de cima, alguma coisa aqui na região de Galópolis, tá, pessoal? Que a gente tem que é fora do terceiro anel perimetral, e alguma coisinha aqui embaixo ali, que é aqueles traçado ali, tá, pessoal? Que é lá perto de Bevilacqua, Fazenda Souza, né? Pegando ali até quase nessa região aí, que ficam fora do terceiro anel perimetral. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque, dependendo, então, aonde tu estás, aonde tu tem a tua propriedade, o teu terreno, a tua casa, tá? Se tu está no primeiro anel, tu está no segundo anel, tu está no terceiro anel, tu tem, do ponto de vista da legislação, índices completamente diferentes do ponto de vista de construção, especialmente de uso e ocupação do solo. Então, o plano diretor ele estabelece regras diferenciadas, né, para a ocupação do solo no primeiro anel, no segundo anel, no terceiro anel. Tá? Então, se tu, por exemplo, vou dar um exemplo, no terceiro anel, tá? Entre ali o segundo anel e o terceiro anel. Tu não tem como construir prédios acima de um limite X, tá? Tu não tem como construir prédios acima de um limite X. Se tu pegar no segundo anel, que é a zona que a gente chama de
de estímulo à ocupação, né, especialmente de terrenos que estão vazios nessa região aí, tu tem índices mais favoráveis do ponto de vista de construção. Então, a cidade, o plano diretor de 2007, ele trabalha com um conceito de fortalecer e até estimular a densificação, tanto no primeiro anel quanto no segundo anel. Do segundo anel para o terceiro anel, já o estímulo é menor, do ponto de vista de estabelecer mais como se fosse um zonamento residencial sem construção de grandes prédios, tá, pessoal? Então, isso aí é uma forma como a cidade se organiza. E eu fiz questão de colocar essa planta para vocês, porque agora nós vamos para essa famosa, né, que é essa aqui do zoneamento, tá? Zoneamento urbano. Bom, essa que está aqui, né, aqui embaixo, toda colorida, né? Se tu puder reduzir até, acho que fica melhor o pessoal ver lá em cima. Aqui está definida, nessa planta aqui, praticamente 100% da ocupação urbana, né? Da ocupação urbana. Nós temos ali, dentro da ocupação urbana, vou começar por aquilo que interessa ao Bossart. Em azul, nós temos a zona de águas, tá? Ocupação urbana em zona de águas. Nós temos ocupação rural em zona de águas. São duas coisas completamente diferentes. E o tratamento, inclusive, é diferente. E aí nós olhamos para cima ali, o que nós temos ali? O Dalbó e a Maestra. Tá? E lá, um cantinho lá do Faxinal. Tá? Um cantinho do Faxinal lá em Anaré, que deve estar aqui mais para o lado de baixo, né? Está aqui embaixo, tá, pessoal? Então, nós temos ali a zona de águas, que é o grande diferencial na ocupação do solo na cidade. E aí a gente olha para aquela, aqui embaixo a gente enxerga melhor. Toda essa zona que está em amarelo, tá? É o que a gente chama Zona Residencial 3, ZR3, tá? ZR3 é a zona mais tranquila do ponto de vista da cidade para a construção. Porque se tu tem um terreno de 360 metros quadrados, tu multiplica por 2,4, tá? Então tu tem quantos metros tu pode construir na faixa amarela ali, tá? Que é o ZR3. Agora, se tu pega uma zona ZR2, que é o meu caso lá no Jardim América, tá, pessoal? Que eu moro lá, aqui nesse meio cor-de-rosa aqui, tá? Embora eu não sou nada cor-de-rosa, sou mais verdão. Nesse cor-de-rosa, porque é uma zona residencial específica, é o caso do Jardim América, Colina Sorriso, bairro Petrópolis, ali tu tem um limitador de altura, tá? Então, todo e qualquer prédio para ser construído nessa zona ali, meio cor-de-rosa, obrigatoriamente não pode ultrapassar 10 metros de altura, tá? Então, é no máximo 3 andares, tá? Então, esses são os limitadores. Se tu pegar essa área aqui bem amarelona aqui, aqui e aqui, estão lá em cima, são zonas especiais que foram criadas pelo município para estimular a habitação de característica popular, zona especial de interesse urbanístico, né, para habitações de terreno popular. Mas só que a vida provou que tu vai comprar um terreno ali, tu não paga menos de 100 mil reais nessas regiões aí. Então, foi uma proposta furada, né, que a gente tem obrigatoriamente que rever, né. Interessa manter essas regiões aí como zonas de específico para loteamentos populares, para habitação de interesse popular, se o preço da terra aí está aviltante, né? Então, são questões que vocês têm que se debruçar e tentar entender, né? Então, eu coloquei para vocês ali que, por exemplo, toda a zona amarela mais fraquinha, é a zona que caracteriza praticamente 60%, 70% da cidade, que são os espaços normais, aonde você pode ir lá aprovar um prédio
tá? De 8 andares, e a lei permite que, se tu comprar mais 50% de índice, tu pode construir, se tu comprar índice, tu pode construir mais 50%, então ir para tipo 12 andares, né? Por que se justifica a existência desses prédios na cidade com 20 andares? Na realidade, se fosse só pela legislação, provavelmente eles aprovariam 12, 14 andares. Mas como eles compram o índice construtivo, e esse índice construtivo, em tese, é utilizado para infraestrutura, calçamento, asfaltamento, assim por diante, eles podem construir mais. Então, isso em zona residencial 3. Denise, nós temos também, eu acho que pegamos aqui mais algumas zonas especiais, né, no plano aí, que está ali, vocês estão vendo o aeroporto, está lá, é uma zona especial. O estádio do Caxias é uma zona especial. O Juventude, Estado Juventude, é uma zona especial. Tá? O aeroporto do Cantergênio, ali em cima, né, que é uma zona especial. Então, essa regulação da ocupação dessas áreas depende de lei específica, né, a ser encaminhada à Câmara. E, por último, então, os verdinhos ali, tá, pessoal? Os verdinhos são zonas de interesse ambiental, tá? As IANs, que eles chamam, tá? Que ali praticamente são grandes aclives, né, peraus, né, que são áreas que o município entende que obrigatoriamente devam ser respeitadas, tá, pessoal? E a última que vai dar muito pano para manga nessa discussão é essa cor de vinho aí, tá? Que são as zonas industriais, tá, pessoal? Onde se estimula, então, a ocupação dela com empresas, né? Então, tudo que é cor de vinho ali é zona de interesse industrial, tá? O estímulo à indústria para, nesses locais, serem construídas empresas, tá, pessoal? Então, esse é o mapa do zoneamento da cidade, que ali, tudo cai ali, tá, pessoal? Vira e mexe, tu vai ter que passar por todo esse enquadramento legal para tu poder aprovar qualquer coisa na prefeitura, né? Então, tu já, pelo mapa, tu pega no computador, vai lá, isso tudo tem acesso direto no site da prefeitura. A pessoa, o engenheiro de laser vai lá, quer aprovar uma planta lá, ele nem precisa ir lá na prefeitura, ele já sabe o que ele pode construir ali, tá? Que tipo, se pode ser comércio, se pode ser indústria, se é residencial, e se ele pode, que metragem ele pode utilizar, tá, pessoal? Tem cidades que avançaram muito do ponto de vista desse tipo de informação. Eu conheci, por exemplo, Santo André, que tu entrava no site da prefeitura, tu já pegava não só o zoneamento, mas tu já entravas, bom, na frente da tua casa passa um cano de tanto de esgoto, passa um cano de água de tanto, passa o fio da telefonia, passa não sei o quê, né? Então, tem cidades que avançaram muito, né? Caxias ainda não chegou a essa realidade, né, de algumas cidades do Brasil, de que tu pode acessar um site da prefeitura e tu ter todas as informações ali que tu precisa com relação ao que tu pode usar e ocupar, né, num terreno. Então, pessoal, essa é a planta de zoneamento. Aqui nós temos assim, en passant, quero colocar para vocês, então, são as zonas de interesse turístico, tá, pessoal? Então, desde 2007 foi criada a chamada ZIT, né, que é do ponto de vista de estimular o desenvolvimento do turismo na cidade, e a maior parte de todos os bens que estão catalogados numa outra planta, que hoje nós não trouxemos, que são espaços de interesse histórico da cidade, basicamente estão situados nessas áreas aqui, tá? No interior. Então, aqui é chamada zona de interesse turístico. Tânia, tu já queria me interromper? Boa tarde a todos e todas. Que bom que a Câmara de Vereadores está aqui para discutir conosco, né, o plano diretor. Eu costumo dizer que é uma das discussões mais importantes para o conjunto dos moradores, e, em especial,
nós que estamos em loteamentos irregulares ou em fase de regularização. Então, eu acho, Eloy, que para um primeiro momento, né, isso é super importante discutir, e eu queria perguntar sobre um decreto que o prefeito já fez, com a redução de uma série de questões, mas a ampliação do percentual que os loteadores têm que deixar para a preservação, incluindo, além dos 15%, que é 7,5%, que eu sabia, para a área de lazer, agora ele está incluindo 7,5% para a área de lazer, mais 7,5% para áreas públicas, mais a área de preservação, mais não sei o quê. Então, se nós já temos um monte de loteamentos irregulares que ninguém consegue controlar, a tendência é tu ampliar isso, porque nós temos que ter uma conversa de gente grande com os loteadores e não estimular cada vez mais coisas fora da lei. Então, essa é uma preocupação que a gente está tendo, né? Bom, foge um pouco da questão que eu levantava, mas aí tu conhece muito isso, né? A Gisela domina esse assunto melhor que eu até. Mas, Tânia, assim, ó, eu não quero entrar no mérito, e nem poderia, né, por conta de uma discussão que está se travando na cidade, que a cidade está parada há 1 ano, né, sem alvará, sem licenças ambientais, sem licença de instalação, pessoas demitindo um monte de gente nas urbanizadoras porque não saem as licenças, por conta da burocratização que tomou conta da prefeitura. Tá? E ali, na medida quando tu não tem quem comanda, quando tu empodera alguns servidores, eu digo alguns, não são todos, obviamente, e eles passam a interpretar a vírgula e o secretário não manda nada, aí acontece isso que está acontecendo, né? Então, nós estamos aí 1 ano sem uma licença de instalação de um parcelamento, porque o município entendeu de discutir uma provocação do Ministério Público que trata da questão das áreas verdes. Eu me recordo, Toninho, acho que foi no último ano do PEP, a CEPLAN fez um levantamento de áreas verdes, depois continuou com o Sartori. Nós tínhamos na cidade mais de 1.000 áreas verdes sem destinação. Tá? Mais de 1.000 áreas verdes na cidade sem destinação. Muitas passíveis de ocupação, e aí é outra discussão que a gente faz com relação à questão do direito de morar, mas provavam a ausência total do município, do serviço público nessas áreas, né? E agora o município entendeu, então, o seguinte, quando se aprova um parcelamento de solo, e aqui a gente sempre lida mais com os irregulares, onde eles não deixam nada, né? Os irregulares, quando aprova um loteamento irregular, o cara não deixa os 15% de área verde, não deixa a rua de 12 metros ou de 14 metros, 15 metros agora, né? E aí tu tem que correr atrás da máquina para regularizar aquilo. Mas os caras que estão fazendo a coisa legal, deixando lá os 15%, deixando as ruas no tamanho certo, agora estão sendo penalizados para que todas o que eles entendem como Mata Atlântica, tá? E tudo nessa cidade é Mata Atlântica, né? Todas as árvores que nós temos para ir para cá e para lá é Mata Atlântica, e zona de ambiental, né? APP, que eles chamam, área de proteção permanente, que tem que se somar. Então, nós não vamos ter, nos próximos anos, terrenos regularizados na cidade com valores menores que R$100.000. Eu nem vou falar, eu poderia falar em R$150.000, porque tu não tem como parcelar uma área e doar praticamente 50% da área ou para arruamento ou para área de lazer e área de proteção. Então, é uma discussão que está acontecendo na prefeitura que a Tânia levantou, que vai ter um desfecho em algum momento, tá, pessoal? Aqui nesse mapa aqui, ó, vocês têm, então, o escalonamento urbano, tá? Então, a cidade, lá desde 2007, ela foi regrada em regiões administrativas, né? Então, cada um de vocês, os bairros de vocês, os loteamentos de vocês,
pertencem a uma região administrativa. Importante registrar que lá em 2007 a UAB jogou um papel fundamental. A proposta do Executivo era 11 regiões administrativas, nós conseguimos ampliar para 15, que foi basicamente uma proposta da UAB, tá, pessoal? Para regrar, então. E o que é o conceito de região administrativa? Região administrativa é como se fosse uma subprefeitura, o conceito de uma subprefeitura no interior, tá? Onde tu tem lá uma descentralização dos serviços. Então, em tese, tu teria a subprefeitura a região administrativa do Desvio Risso. Tu teria que ter lá não só a patrola, o trator, mas todos os serviços da prefeitura, em tese, deveriam estar presentes lá na região administrativa. Pouco se avançou, né, nesse conceito de descentralização da cidade. Acho que até recuos, né, a Tânia fala corretamente. Se recuou, provavelmente, do ponto de vista do conceito de regiões administrativas. E eu pegaria, antes de passar a palavra para os meus colegas, aquele que, para mim, talvez, junto com esse mapa do zoneamento, o mais importante quando vocês discutem a cidade, que é o plano viário, tá, pessoal? Que é o último mapa lá. Aquele último mapa que está colocado lá. Esse mapa, pessoal, ele define o tamanho das ruas, tá? Ele define, a grosso modo, assim, o tamanho das ruas, a largura das ruas, tá? Então, nós temos problemas históricos, como, por exemplo, alguém lá atrás entendeu que a Rua Tronca tem que ter 20 metros. Aí eu pergunto para vocês, é possível o município indenizar todas essas casas? Porque a Rua Tronca hoje ela tem no máximo 12 metros. Tá? Daí, bom, para chegar nos 20 falta 8. Então, tu teria que avançar 4 para cá e 4 para lá. Tá? Interessa ao município desapropriar todas essas casas, todos esses prédios, para que a Rua Tronca tenha 20 metros? É o que eu falei para vocês, tá? Então, interessa para nós manter essa restrição que impede que as pessoas possam construir nos 20 metros, né? 10 para lá, 10 para cá, né? Interessa para nós manter essa restrição? Vai mudar isso alguma vez na cidade? Então, a nível de planejamento urbano, interessa a gente manter a projeção de uma rua de 20 metros na Rua Tronca? E aí, pegando o caso da Rua Tronca, então, lá no plano viário, o mapa não está aqui, mas está aqui, ó, tá, pessoal? Esses azulzinhos tudo aqui, ó. Isso aqui são todas as ruas projetadas e, de acordo com a cor delas, elas têm uma metragem. De acordo com a cor, o Vitor Hugo vai lá no mapa e olha assim, essa aqui é um corredor de ônibus, tá, pessoal? É um corredor de ônibus, mas um corredor de ônibus interessa no corredor de ônibus. Vamos colocar de Camilles lá no Santa Lúcia Coab, tá? Como é o nome da avenidona lá? A Jacó Luquezzi, tá? A Jacó Luquezzi é um corredor de ônibus, é uma rua projetada para 20 metros e, portanto, ali, quem tem terreno de frente para Jacó Luquezzi tem um estímulo à construção. Então, ele pode ir um índice maior, porque interessa ao município centralizar o comércio, especialmente em serviços, na Jacó Luquezzi, e não deixar o pessoal ir para trás, né, nas quadras de trás. Então, na Jacó Luquezzi, tu tem um incentivo à construção com altura maior. Então, valorização mais dos imóveis. Então, a Jacó Luquezzi é um corredor de ônibus, dentro do que estabelece lá o plano viário, a Jacó Luquezzi é uma rua importante da cidade. Se nós pegarmos a Luiz Miquelão, lá no bairro Cruzeiro, tá? A Luiz Miquelão, a Bom Pastor, vou colocar na visão aqui de vocês. Essas são ruas que efetivamente interessam para a cidade manter ali, né, uma largura, manter estímulos do ponto de vista da construção e de centralização dentro da ideia da região da discussão de região administrativa. Então, pessoal, assim, a grosso modo, é o que eu estou tentando colocar para vocês aqui, me perdoem se eu não falei de outras coisas, de repente meus colegas da comissão complementam. Essa é a discussão que está permeando a Câmara, tá?
tem muitas coisas que tratam das questões de regularização, de parcelamentos irregulares, e assim por diante, com implicações muito importantes, e que a gente pode tratar, então, no plano diretor urbano. E aí, só para fechar, então, você vê que da lei que foi para a Câmara, são 17 anexos, tá? O primeiro anexo, então, trata do plano diretor de desenvolvimento entregado, aquele primeiro que mostra o perímetro urbano. O segundo anexo, que é os parâmetros de edificação e uso do solo, aí um tabelão, né, que se tu quer botar aí, a famosa tabela, né? Essa tabela aí, né, que a gente tem, cada zona residencial, por exemplo, tem um índice específico, né, que é possível ser aprovado. É aquilo que eu falei, por exemplo, lá onde eu moro, no Jardim América, a minha casa só pode ter 10 metros de altura, né? Se eu passar ali na telha, onde ela mora, ali no Universitário, ela já pode fazer 20 andares, né? Terezinha Peroni, da Madureira. Qual é a preocupação em questão a mobilidade para o Madureira? Constrói prédios de 20 e poucos andares, entre aqui, já pegando uma parte do Universitário também, e as ruas. As ruas continuam as mesmas, né? Inclusive a Montauri, que ela poderia ter sido aberta, ela fecha ali na Duque de Caxias. E no futuro, aonde é que os carros vão passar? Porque cada prédio desses, geralmente são moradores, são prédios de alto valor, né? Apartamentos de alto valor, tem 2, 3 garagens, automaticamente 2, 3 carros cada Correto. apartamento. Então, aonde é que o trânsito vai fluir? De que maneira? Porque hoje tem momentos que não se consegue. A professora Vieira é uma rua, que para circular em certos horários não tem condições, precisaria ir pelo ar, né? Então, eu acho que a Câmara e a Prefeitura, inclusive, já falei isso na reunião que tivemos na Prefeitura, acho que tem que ser pensado isso aí também, na questão das ruas para esses bairros com muita construção. Obrigada. Obrigado, Tere. Acho que a Denise vai falar disso, porque é um assunto que ela se interessa muito, que é os estudos de impacto de trânsito, né? E os estudos de impacto de vizinhança, que são previstos no plano diretor, né? Quando tu for aprovar um projeto na Prefeitura, em tese, tu só autoriza se tiver esses estudos, né? Quanto vai impactar o trânsito, quanto vai impactar a mobilidade e assim por diante, tá? Então, são mecanismos, né, que o plano diretor prevê para calcular um impacto, então, por exemplo, da construção de um grande condomínio, tá? Vamos pegar o condomínio, aquele do Melinho lá, Melinho, quantos são? 4 prédios, né? Como? 4 torres, né? O quanto isso impactou lá no Universitário, né? Como é que chama lá o condomínio? Reserva da Mata, né? Então, quanto isso impactou ao redor, influenciou no trânsito, influenciou na mobilidade, isso são coisas que devem ser tratadas, tá, pessoal? Por último, só dizer que eu sei que o pessoal de Galópolis está aqui, né? O pessoal do Alto de Galópolis está aqui. Tem uma previsão no plano diretor de criar uma zona especial lá no Alto de Galópolis, tá? Uma zona especial para encaminhar a questão da regularização. Está ali no canto, né? Ali, né, João? Bem embaixo ali no cantão ali, tá? Então vai ser criada uma zona especial ali. E eu parabenizo, então, toda a turma do Alto de Galópolis, a UAB junto, o Sandro, toda a turma que puxou, o Amarelo, que puxou essa luta, né? Porque isso aí é um pouco da conquista de vocês, da luta de vocês, tá, pessoal? O ex, como o nosso vereador lá, né? A turma toda que puxou essa luta, aí, o nosso atual presidente lá, andou por Brasília, né, presidente? Anda famoso, né, tia? Né? Não, visitando os gabinetes de Brasília lá, tudo ar-condicionado lá, tudo ar-condicionado. Então, ali, por último, então, só registrar que foi criada essa zona especial, que vai de acordo com aquilo que nós estávamos encaminhando, que é uma luta para a questão da regularização do Alto de Galópolis. E lá na região de Santa Bárbara, nós estamos passando um pente fino, a nossa assessoria técnica, né, na região de Anarrec,
para ver se efetivamente toda aquela região, que é a região, hoje eu diria, mais conflagrada do ponto de vista de habitação na cidade, se ela foi encaixada ou não no perímetro urbano. Vocês vejam que tem um retão lá, né? Aqui tem mais uma curvinha lá, uns retângulos lá, e também na região da linha 40, né? Que hoje são questões que estão impactando na cidade, né? Que, especialmente os mais de 10 condomínios residenciais que existem hoje lá na linha 40. Vila Lobos e Vergueiros nem existe, né? Não sei onde é que é, Tânia. Na Vila Lobos e Vergueiros, né, pessoal, tem ali uma discussão também que nós vamos ver, para ver se foi ampliado o perímetro urbano, a gente não tem condições de ver ainda, o perímetro urbano do Vergueiros, tá? Por conta que tem a proposta de construção de um grande condomínio residencial lá, pegando ali, avançando na questão da maternidade, tá? E aí entra numa questão que o Bossardi talvez se interesse. Como o SAMAI está levando água para Galópolis via Faxinal, a bacia do Galópolis, que é uma questão restritiva ali para construções, a gente tem que discutir se ainda interessa manter a chamada bacia do Galópolis, porque ela, na realidade, perdeu a finalidade, né? Como há muito tempo atrás, no plano diretor anterior, a gente discutiu a bacia do Mosquém, né? Não era do Idair, né? Ele não tinha nenhum terreno lá. Mas a gente acabou, de consenso, com a restrição que existia sobre a bacia do Mosquém, ali no Bela Vista, toda aquela região São Vítor, né? Onde se acabou com a bacia ali, a restrição, e se permitiu construção do ponto de vista normal. Eu vou passar a palavra por ordem, então, para o Gustavo, fazer umas observações também, depois para a Paula e para a Denise, depois os colegas vereadores, se quiserem complementar. Boa tarde, presidente Valdir Walter, minha saudação a todas as lideranças comunitárias, muito obrigado pela presença. Estamos abrindo hoje as discussões com a nossa comunidade de Caxias do Sul, nesta ferramenta importante chamada Plano Diretor. Quero saudar os meus colegas vereadores, principalmente o vereador Edson, que chegou agora e não havia sido nominado, o nosso presidente Alberto Meneguzzi e o presidente da comissão, o vereador Eloy Frisso. A nossa técnica que também está tocando aqui. Olha, gente, nós temos certeza, eu acompanho um pouco a história do município também. Nós tivemos um plano diretor de 72, um de 96, e quando o Sartori assume em 2005, ele com a prata da casa, ou seja, convocando as igrejas, o movimento comunitário, sindicatos, a universidade, a iniciativa privada, Câmara e todos os profissionais que entendem de geologia, de arquitetura, de engenharia, nós construímos um plano diretor, que é a lei-mãe do município. Abaixo dele temos as leis de parcelamento, nós temos os códigos de obras e outras leis tantas que regem a nossa vida em sociedade. Essa é muito importante porque eu definiria ela como um instrumento de planejamento. E todos nós, quando nos deparamos com uma situação ruim, complicada, a primeira palavra que vem na nossa boca é: está faltando planejamento. Então, essa é uma legislação importante e que nós, momentaneamente, do poder público, vamos solicitar que vocês acompanhem ela de hoje para sempre. E com certeza, quando uma cidade está bem planejada, ela vai ter um futuro garantido. E ninguém melhor que vocês, lideranças que vivem o dia a dia, lá nos bairros, nas comunidades, para saber o que está ocorrendo de bom, de ruim, o que precisa ser melhorado, o que está acontecendo que vai contra a lei e levar isso até o poder público para encontrar a melhor solução. Então, essa é a primeira de 5 audiências que nós marcamos. Nós queremos ouvir agora os técnicos, também os engenheiros, os arquitetos, os advogados. Nós queremos ouvir aquele que mora lá na zona rural para saber o que pode, o que não pode, o que está bom, o que não está bom, não é? E nós vamos finalizar também numa grande audiência pública na Câmara Municipal. Vamos ter uma na SIC também, onde vamos ouvir os sindicatos, principalmente aqueles que trabalham com a construção civil e tantos outros, para nos ajudar a formatar de vez. Porque
que quando a legislação for lá para a sanção do prefeito, aí nós vamos ter que o quê? Observar ela e, acima de tudo, fiscalizar para que ela seja muito bem cumprida. Então, hoje, tendo em vista que o Poder Legislativo tem uma consideração muito grande, né, pelo movimento comunitário, nós resolvemos aqui. O vereador Eloy foi muito feliz, foi muito didático, é um conhecedor da matéria, assim como eu, foi secretário do urbanismo, e a gente sabe o quanto é importante isso que está aqui. Por exemplo, eu citaria uma das coisas mais importantes hoje, a água. A água mais cara é aquela que falta na torneira. Então nós tivemos ao longo do tempo bons administradores que desde a época do Dalbó, lá do Faxinal, agora mais recentemente do Marrecas, mas logo, logo, por isso que nós vamos ter que preservar, nós vamos puxar água da onde? Do Piaí, do Sepultura e do Mulada. Pelo que eu conheço, nós temos água garantida pelos próximos 100 anos, desde que a gente preserve aquelas áreas ali. Compre áreas adjacentes para poder preservar. Então, vocês que moram lá, que são lideranças comunitárias, vão ajudar a preservar, a perenizar o bom desenvolvimento social, econômico e ambiental e turístico também de nossa cidade. De resto, estão de parabéns, todo mundo, a Câmara Municipal mais uma vez se coloca à disposição. Esse é um órgão técnico que está aberto para as sugestões. Nós devemos ter, né, Eloy, mais ou menos uns 30 dias, eu acho, para ainda receber alguma situação que vocês acham que é muito importante, que a gente pode sim, esse é o momento em que nós podemos ainda fazer as mudanças necessárias para perdurar, não pelos próximos 10 anos, para os próximos 100 anos. Então essa é a preocupação. E de resto, deixar o meu abraço a todos vocês, né? Já estou muito feliz, porque cada dia a gente aprende um pouco mais. E com o movimento comunitário a gente aprende sempre. Porque vocês têm a temperatura, vocês têm o termômetro lá do povo, que realmente é aquele que precisa e é o destinatário dos serviços da nossa comunidade. Um grande abraço a todos vocês. Vamos em frente junto. Boa tarde a todas e todos. Também cumprimentar o presidente da UAB, Valdir Walter, né, na pessoa dele, toda a direção da UAB, e também os vereadores, né, aqui também o presidente da Câmara, que está ali atrás, né, o Alberto. Bom, sobre a questão do plano diretor, quando eu vi que nós ia ter a primeira audiência pública aqui, né, junto à UAB, junto aos comunitaristas, eu pensei em 2 temas que seriam interessantes discutir com vocês. E um já foi trazido, né, que foi a questão do estudo de impacto de vizinhança, que é um instrumento que é previsto no Estatuto das Cidades, né? O Estatuto das Cidades, ele é uma lei federal e que ele diz que o plano diretor ele tem que ser discutido com a população. Claro que a gente quer discutir com os técnicos, mas também tem que discutir com quem não é técnico, mas que vive a cidade e que sente as dificuldades, né, da cidade, para a gente poder melhorar a cidade, porque é nós que vivemos na cidade. Então, o estudo de impacto de vizinhança ele é um instrumento que ele já vem previsto no plano diretor no primeiro, né? E agora, então, na revisão, ele é novamente trazido, mas ele tem que ser regulamentado por lei específica. Não veio com nenhuma novidade nesse novo, né, plano, e agora a gente tem, então, eu tenho trabalhado nessa lei específica já há algum tempo, e o Ministério Público, inclusive, já tem pressionado para que a gente implemente essa lei o mais rápido possível. Só que, claro, não tem sido fácil conciliar todos os entendimentos do que seria esse estudo de impacto de vizinhança ao ponto de fazer e não parar a cidade. Porque ele seria o quê? Ele seria uma forma de levantar qual o impacto dos empreendimentos, cobrar que o empreendedor também faça medidas mitigadoras ou que reduza esse impacto, né? E aí ele tem que apresentar isso e para depois poder construir ou implementar o seu empreendimento. Então, é algo que torna mais democrática a cidade. Porque hoje o que acontece? Se vem um shopping para cá, constrói o shopping, tem um impacto, né? O lucro é só do shopping, o impacto todo mundo paga, né? O impacto do que vai desses empreendimentos grandes. Com seus impostos, a gente acaba pagando. Então, o estudo de impacto de vizinhança seria uma forma de democratizar a cidade, né? Dividir também o ônus, né? Não é só o ônus, é para nós todos, né? E o bônus daí só para quem investiu. Então, o estudo de impacto de vizinhança é um importante instrumento que também a gente tem trabalhado na Câmara de Vereadores.
Mas eu queria propor aqui para vocês que no plano ele também traz um zoneamento que o Eloy, eu fiquei aqui torcendo para ver se o Eloy falava, mas ele não falou, acho que ele deixou para mim, que é a zona de interesse, zona de habitação de interesse social, né, a ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. A ZEIS, ela vem já trazido também no plano diretor, né, e seriam zonas direcionadas para habitação popular. E aí eu acho que tem tudo a ver com a UAB, né, e a zona de interesse especial de interesse social, ela tem o 1 e 2. O 1 é para regularizar assentamentos que já existem. E aí pode ser área privada ou área pública. Só que tem que ser zoneado no mapa. Existem algumas ocupações que estão zoneadas no mapa. Mas tem muitas que existem que não estão. E eu acho que aí cabe vocês que conhecem e que vivem a cidade, apontar mais alguns loteamentos para serem demarcados como Zona Especial de Interesse Social 1. Ainda no plano diretor, ele vai dizer que tem o 2, né? Zona Especial de Interesse Social 2. E essa ZEIS 2, qual que é a função dela? É pegar aquele terreno, digamos, tem um terreno aqui próximo, que nunca foi ocupado. Um terreno, sei lá, né? 2 lotes, 3 lotes, nunca foi construído, e está aqui perto de escola, perto de infraestrutura, tudo, só que tem lá o cara que é especulador imobiliário, né, que fica esperando, e não constrói, e deixa lá, e deixa lá, e deixa lá. Só que se não tem função social, a Constituição já diz que a terra tem que ter função social, portanto, a gente pode sim demarcar como ZEIS 2, que é a área para a produção de habitação popular, que seria uma área que só pode construir habitação popular. Então, isso não está demarcado no mapa desde o início do plano diretor. Não existe nenhuma zona demarcada que possa produzir habitação de interesse social. E por que eu digo isso? Porque a gente sabe o preço da terra em Caxias do Sul. Ele é muito caro. E aí, para a produção de habitação popular, tu vai concorrer com um terreno, vai pagar um terreno a preço, né, do mercado, vai ser inviável. Agora, se tu demarcar algumas áreas na cidade para destinar para habitação popular, tu baixa o preço da terra. E ali tu vai direcionar que ali só pode ser construída habitação popular. Isso vem previsto no Estatuto das Cidades, em diversas cidades já existe, mas Caxias não tem nenhuma área demarcada como Zona Especial de Interesse Social 2. Então, eu deixo esse desafio, né, para vocês que conhecem a cidade, que sabem que a habitação e o direito à moradia é algo, né, que é um sonho, praticamente, né, hoje, e que muitas pessoas não conseguem acessar, que esses 2 zoneamentos são 2 zoneamentos muito especiais e muito importantes para o fomento da habitação popular. Então, deixo essa dica, né, para o comitê, para o grupo que vai estar trabalhando, também levantar essas áreas que poderiam ser tanto o ZEIS 1 quanto o ZEIS 2. E também, já de antemão, queria pedir licença, né, em função do 8 de março, a gente está com algumas agendas de encontro de mulheres na cidade, e eu vou ter que sair, né, porque a gente está com atividade, então, ainda pelo 8 de março. Mas, de qualquer maneira, a gente está à disposição, né, junto com a comissão, na Câmara de Vereadores, e para debater e para avançar nesses temas, né? Então, da minha parte, agradeço a oportunidade de estar aqui e deixo esse caminho aí, como a Tânia, né, falou, dessa questão da habitação, da regularização. Então, a ZEIS 1 são áreas que já facilita a regularização, e ZEIS 2 é para fomento de construção de habitação popular, né, para também tentar direcionar a questão do preço da terra para a habitação. Então, deixo essa dica. Obrigada. Obrigado, Denise. Paula? Boa tarde a todos. Vou dar uma palavrinha rápida, que eu estou num processo de aprendizado ainda, como disse o Frisso. É meu primeiro mandato, e eu procurei me inscrever e participar das comissões da Câmara de Vereadores, dar a minha contribuição nas áreas onde eu tinha conhecimento, que eu tinha trabalhado bastante tempo na saúde, trabalhei 13 anos, e a bandeira da segurança, que eu não sei se vocês acompanham o meu trabalho. Mas agora, neste segundo ano de mandato, eu pedi para participar dessa comissão pela importância que ela tem, né? A gente sabe que a habitação é básico na nossa vida. E eu sempre vim acompanhando, durante o ano passado, as dificuldades em relação
que a gente vive, né, por zonas irregulares, e aí conheci um pouquinho sobre a lei das águas, e a gente vê a complexidade que é tudo isso. Então, estou aprendendo e quero poder contribuir também. E, assim, acho que é importante, né, que cada um de vocês, o quanto não saibam, ocupem do que não estão entendendo aqui, ocupem esse espaço para aproveitar o conhecimento de quem aqui está. Porque a gente precisa entender como a nossa cidade funciona, por que das dificuldades que a gente tem, porque eu vejo, a gente sempre tem que tomar as decisões pensando no aspecto ambiental, econômico e humano, né, que é o habitacional. E a gente, muitas vezes, fala de coisas que não conhece. Então, pedi para participar dessa comissão para me inteirar, e estou gostando muito de participar. Uma boa tarde a todos vocês e muito obrigada. Obrigado, Paula. Vereador Edson. Boa tarde a todos. Eu saindo de um município aqui próximo, liguei para o Eloy, nosso presidente, e pedi para que ele avisasse que eu chegaria um pouquinho atrasado. Mas é muito oportuno, até pelas falas já técnicas de quem foi secretário de Desenvolvimento Urbano, de Planejamento, vereador Toigo também, a vereadora Denise Pessoa, que milita, ela é arquiteta, se não me engano, a Denise, né? Então, eles estão sempre militando nessa área. E nós, da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, o nome, vereador Friso, já diz exatamente o que nós temos que fazer. Esse é o momento de planejamento da cidade. Foi muito feliz o vereador Eloy Friso quando marcou essas audiências e começou aqui pela UAB, justamente que é por quem conhece literalmente o nosso município na sua gênese, nas suas entranhas, né? Aqui foram colocados assuntos bem pertinentes, largura de ruas, aonde pode ser, como a vereadora Denise falou, a zona de interesse social. Eu quando tive a oportunidade, vereador Toigo, e falei aqui para o vereador Friso, quando eu fui secretário da Educação, a nossa grande preocupação, quando nós tínhamos o mapeamento das necessidades das vagas, era verificar aonde nós podíamos construir uma escola e onde teria esse terreno, porque sempre que se faz um aglomerado urbano, é necessário se faz dizer que vai ter impacto. E ali, naquele impacto, nós precisamos ter o serviço, e a educação também é um serviço. Como é que tu faz esse planejamento? Então, esse é um momento muito fértil, é um momento muito oportuno, nesses 10 anos que nós estamos fazendo agora, daqui 10 anos teremos uma nova discussão. Então, é esse o momento de quem conhece a cidade se manifestar. Nós viemos aqui para ouvir a UAB, tanto que depois a obrigatoriedade de participar da audiência final, porque depois, evidentemente, através de ofício, nós vamos tentar, depois de ouvir, fazer com que todas as intenções, todas as sugestões sejam colocadas. O vereador Friso foi, eu digo para ele, né, o vereador Friso nessa legislatura se justifica só pelo encaminhamento do plano diretor municipal de Caxias do Sul, pelo conhecimento que ele tem. Eu cheguei aqui, ele estava explicando, verte isso nele. Então, nós temos que aproveitar justamente isso para que nós possamos, junto com vocês, fazer essa discussão, né, do plano diretor. Nós temos mais 4 reuniões com segmentos, né, de todos os segmentos da sociedade. Nós vamos fazer essa discussão, que é tão importante para Caxias do Sul. Então, participe. Eu vi a Tânia falar aqui, quer dizer, vocês trazem a vivência, né, o cotidiano da discussão necessária para Caxias do Sul do plano diretor. Então, gente, nós estamos aqui enquanto comissão para ouvi-los nesse sábado, e eu tenho certeza que a nossa discussão aqui, a nossa estada vai ser muito profícua. Muito obrigado. Vereador Velocino. Bom, boa tarde a todos, cumprimentando os colegas, todas as pessoas citadas no protocolo, principalmente a vocês que no dia a dia convivem com as dificuldades dos bairros. Eu não faço parte desta comissão, sou mais da agricultura participativa, mas sou vereador do município de Caxias do Sul. E então, mesmo não estando nesta comissão, não diz que eu não tenha que aprender a estar junto para que, no mínimo, quando as pessoas cheguem no nosso gabinete, a gente consiga dar o encaminhamento correto das demandas. Convivi durante 4 anos como subprefeito em Galópolis. As pessoas do Alto de Galópolis, enfim, estão aqui, o Sandro, Petri, Carvalho, eles sabem muito bem que vontade não me falta. E a minha preocupação, eu estava comentando com o Friso, eu sempre digo, você pode falar mais de um lado, não significa que está estimulando ao outro lado. Mas como conheço muito a situação do Alto de Galópolis, e tem em torno de 500 famílias, estava comentando, o que podemos fazer nesse plano diretor para
pelo mínimo que aquelas pessoas que estão morando lá, em torno de 500 famílias, saibam que vai continuar poder morando lá. Além daquele patrulhamento, que não é o caso do plano diretor, vocês muito bem sabem. E talvez, junto dessa construção do plano diretor, transformando num núcleo urbano, como ali tem uma brecha, como se diz, que a gente possa ter uma garantia que a coisa, no mínimo, ande. Então, vou me dedicar forte, como dizia Sandro, quando estava lá, trabalhando e depois pedindo voto. Eu não posso prometer que eu vou resolver o problema, vamos estar juntos, cobrando e avançando. E é esse o trabalho que estou fazendo como vereador. Contem comigo e o gabinete está sempre à disposição. E em todas as comissões que eu vou puder me fazer presente, vou estar para aprender e para poder, aquilo que eu falei, atender bem a pessoa que solicita no nosso gabinete. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Velocino. Vereador Meneguzzi não está mais, já saiu. Bom, pessoal, a gente está à disposição de vocês. O Mosquen está com o microfone aí. Quem quiser levantar algum questionamento, a Tânia, depois o Amarelinho, depois lá atrás. Tá, já tem a inscrição. Tá. Estão as ordens aí, pessoal. Pessoal, no máximo, para todo mundo poder falar, né? O mais breve possível, uns 3 minutos, sei lá. Valdir, então, por primeiro. Depois o Cassiano. Depois o Iverson. Depois a Tânia. O Paulo Pereira e o Paulo Damer. Mas quem vai escrevendo o restante aí? Pessoal, se inscreve com o Mosquen daí, tá, pessoal? Fala, Valdir. Bom, pessoal, como é de praxe, nós sempre estamos preocupados com a nossa população e o plano diretor não é diferente. Me procurou um pessoal de Santa Bárbara, onde trouxe documentações, isso aqui para entregar para a comissão. Então, eles estão preocupados porque parece-me que tem um pedaço lá que não está dentro do plano diretor. Então, a gente vai tentar colocar para dentro, porque lá são pessoas que moram lá também. Não tem o porquê não colocar no plano diretor. Como Alto de Galópolis também, tem que a gente pressionar para colocar dentro do plano diretor, porque a gente sabe, acabou o plano diretor agora, é só 10 anos depois. Então, agora esse é o grande momento da gente ajudar essas áreas que estão fora do perímetro urbano, para a gente colocar dentro do perímetro urbano e, claro, regularizar elas. Porque isso é um desafio para qualquer governante de Caxias do Sul, para qualquer vereador. Caxias do Sul tem que ser regularizado. Porque senão depois a gente fica enfrentando esses problemas. Ah, porque o bairro não é regularizado, não vamos fazer nada. Então é isso que nós temos que fazer agora. Colocar dentro do plano diretor para nós fazer a regularização. Um outro caso também aqui que o pessoal já me entregou, documentação, tudo, tão preocupado. Isso é uma coisa que a gente vai ter que sentar e conversar para ver de que forma vai ser feita. Tem um pedaço do Tega que ele está considerado como rio. Aquelas pessoas que moram ao redor dela, infelizmente, se ele continuar assim, é 30 metros para cada lado do Tega, que essas pessoas que moram ali vão ter que sair, não tem outro jeito. Não se regulariza. A gente sabe como que funciona. Então, isso do Tega nós vamos ter que sentar para ver de que forma a gente vai fazer esse encaminhamento para que ele ou permaneça dentro do plano diretor, ou a gente consegue fazer alguma outra coisa. Então, são dois assuntos diferentes. Isso aqui eu vou passar para a comissão já para... Eu não sei se passa hoje ou deixa para passar outro dia. Deixa para passar outro dia. Não, beleza. Então, seria isso. Estamos junto com qualquer um dos que estão fora do perímetro urbano para a gente tentar regularizar essa cidade. Obrigado. Ok, Valdir. Tem que acessar pelo... a ferramenta é o Mozilla, tá, pessoal?
Então, assim, eu vi que o Paulo Rufato saiu, ia fazer o registro. O pessoal me informou que ele estava representando aqui a vereadora Gladys Frisso, né? Para que não fique nenhum problema, o registro que o Paulo Rufato aqui estava representando a vereadora Gladys Frisso. Amarelo. Valdir, daí depois eu acho que você encaminha essa documentação daí, tá? Boa tarde a todos. Primeiramente, fora a guerra. Estamos confiantes, Edson, Eloy e Paula, que vocês tenham sabedoria na decisão e que a decisão seja extremamente em defesa da cidade e não eleitoral. Então, a gente está na expectativa que a gente vire essa página, né, o quanto antes para Caxias voltar a crescer. Eu queria deixar registrado aqui, o Valdir iniciou, Santa Bárbara de Anarec, Travessão Cremona e toda aquela região, a grande maioria não entrou, Valdir, no perímetro urbano. E sempre no momento comunitário, tudo para nós é resistência. Foi assim quando iniciamos lá em 2011 Alto de Galópolis, depois quando a companheira Marisa Scherer continuou, depois o Sandro em 2015 e agora o seu Eugênio Petri. Tudo é difícil, mas quero contar aqui para vocês a importância da participação. Nas reuniões que o Executivo organizou, e aí na reunião de Galópolis, que a Tânia estava lá, o Eloy, a vereadora Adiló, o pessoal de Alto de Galópolis. Quando terminou a reunião, o secretário anunciou que Alto de Galópolis não entraria. E aí nós, né, iniciamos um motim lá, uma revolução, e deu certo. Está aí o resultado, eu acho que já é um passo, mas ainda eu não entendi muito, Fritz, sabe, se isso lá na frente não acaba caindo fora. Então, para nós ter a segurança, eu solicito à comissão que algum dos vereadores faça uma emenda para já virar perímetro urbano direto, que isso vai ajudar muito no processo de regularização, que também tem, né, a grande participação do governo do Estado. Então, era só esse registro. Obrigado. Obrigado. Ivens. Oi, Iveson Longoni, ali do Vila Verde, Jardim Paradiso. Primeiro, cumprimentar as autoridades presentes. Certo. Foi falado muito sobre a habitação como ser um direito fundamental, um direito muito necessário, né? A questão das pessoas terem sua própria moradia. Só que eu estava verificando, na parte da ZR4, que não foi muito mencionado, a ZR4 agora acaba englobando uma boa parte da cidade e acabou sendo reduzido muito o índice, de 2,4 para 1,5 no final das contas nessa região, que é uma redução de quase 40% na capacidade construtiva desses terrenos. Então, por um lado, a gente está querendo estimular a questão da moradia, da construção na cidade, mas, por outro lado, a gente está reduzindo a capacidade construtiva dos terrenos. Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Eu sei que essa aí foi o projeto que foi encaminhado pela Prefeitura. Eu acho que está agora na Câmara justamente para discussão, né, para ser verificado esses pontos. Eu queria verificar exatamente essa questão. Como é que vai ser compatibilizado essa questão de você necessitar de mais moradias para uma cidade que está crescendo, como Caxias do Sul, ao mesmo tempo que você reduz em 40% a capacidade de construção da cidade? Como é que vai ser feito? Muito obrigado. Ok. Tânia? Bom, gente, assim, ó, eu acho que o plano diretor, para mim, a questão central é a questão da habitação e da construção dos espaços para a construção dos equipamentos públicos. Porque para que serve a cidade se não é para organizar a sua gente em moradias adequadas, com acesso à escola, com acesso à creche, com acesso ao UBS, com acesso ao hospital? É para isso que serve, né? Esse é o objetivo central. O que a gente vê ao longo do tempo não é isso que acontece. Cada vez mais o povo pobre é empurrado para longe do centro da cidade. Cada vez mais o poder público que é obrigado a gastar o nosso dinheiro para construir equipamentos públicos, porque lá não existe. E aí temos ainda vários vazios urbanos que nós teríamos que meter a mão. Eu acho que não é mais possível. Por exemplo, nós ficar com aquele terreno lá, já vou levantar um, que é um terreno da Receita Federal, pertinho ali do shopping São Pelegrino, que está lá criando cobra, lagarto e bicho peçonhento, né? Então, eu acho que existem muitas áreas dentro do perímetro urbano que podem ser transformados em áreas
de habitação. Sem contar que esses lotes, abandonados também, a prefeitura é incapaz de fiscalizar. É lixão, é bicho, é mato, é tudo que a gente pode imaginar. E a grande tristeza que a gente tem é que entra governo e sai governo, e alguns conseguem piorar as coisas, depois de tantos anos. Depois de tantos anos, conseguem piorar as coisas. O poder público não consegue tomar conta das áreas verdes, Eloy. Um monte de área pública que foi invadida, não por quem precisa. Outras áreas que viraram esgoto a céu aberto, que a própria prefeitura joga o esgoto para dentro das áreas. Então, o plano diretor, para mim, ele tem que organizar essas coisas. E eu concordo com a redução do perímetro urbano, porque eu acho que tu pode trabalhar com as questões consolidadas na região de Anarrec, Altos de Galópolis, sem necessariamente estender todo o perímetro urbano. Porque a hora que tu estende o perímetro urbano, tu também libera as construções, e isso tem um ônus para o poder público. Porque tu vai ter que levar o esgoto, tu vai ter que levar o calçamento, tu vai ter que levar o ônibus, quando nós podemos concentrar mais o uso do solo urbano. Eu costumo dizer, já vou terminar, e as pessoas não me levam a sério, mas 700 famílias são donas de 60% da terra de Caxias do Sul. É por isso que a terra tem o preço que tem. E eu quero ver qual é o governo que vai ter a coragem de regular essas questões, de nós termos zonas de interesse social e nós termos zonas especiais para habitação que não seja longe do quadrilátero. Nós precisamos ocupar isto. O Exército está na hora de sair dali. Até porque a vida mudou. Nós não vamos ganhar a guerra com meia dúzia de soldados. Olha o que daria para nós fazer naquele espaço que tem do Exército. Quantos condomínios nós poderíamos fazer? Quantas universidades, escolas e postos de saúde e UPAs nós poderíamos construir? Ou, quem sabe, trocar esta área por uma área maior ainda, para nós termos os loteamentos populares. E realmente, para concluir, porque todo mundo chama a gente de vagabundo, invasor, não sei o quê, não sei o quê. Por que as pessoas não ficam lá onde colocam elas, gente? Porque tem que pegar 2 ônibus, Paula. 2 ônibus é quanto a passagem? Porque tu vai morar num lugar que tu não conhece a vizinha, que tu não tem parente para deixar teu filho, porque nós não temos creche para todo mundo. É por isso que muitas pessoas não ficam nesses loteamentos distantes. É por isso que o pessoal prefere morar no 1º de maio, Elvis? Porque é tudo pertinho. Então, eu acho que realmente assim, nós precisamos de uma união muito grande, e eu também vou fazer o esforço, gostaria que a UAB nos ajudasse, de que a Secretaria de Planejamento nos mandasse um relatório daquelas discussões que nós fizemos, várias sugestões, aquela de Galópolis, mas a gente foi na região Esplanada, fomos em outras regiões. Então, que o secretário mande para nós um relatório do que ele incorporou e o que ele não incorporou. Obrigado. Paulo. A maioria me conhece. Meu nome é Paulo Roberto Pereira, eu sou morador lá do Vinhedos e sou diretor de assuntos da criança e do adolescente aqui pela UAB. Então, boa tarde, Eloy. Cumprimentando o Eloy, eu cumprimento todos os vereadores e um cumprimento especial à turma dos bairros aí, os batalhadores que estão sempre na luta. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma grande preocupação que eu tenho e o sinal vermelho está acendendo. Quero parabenizar o Eloy tocando esse trabalho com a sua equipe aí da SEDUC. Pessoal, eu quero falar da água, pessoal. Da água. Sem a água não existe nada. E nós estamos maltratando muito a água, as nossas nascentes, os nossos córregos, os nossos rios. É incrível. E se faltar água, aliás, falta água, já está faltando água. Para vocês terem uma ideia, a população mundial hoje, ela é 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. 1 bilhão de pessoas tem muita dificuldade de ter acesso à água.
certo? Não tem água. No Brasil hoje, nós temos 700 cidades que têm problema de estiagem. Agora, nós temos no Rio Grande do Sul 27 cidades com escassez de água ali, pessoal implorando para São Pedro para chover. Então, pessoal, vamos economizar água. Segundo a FAO, segundo a ONU, uma pessoa precisa de 20 litros de água por dia para sobreviver. Nós pegar, eu sou técnico também em sistema de trabalho, métodos e processos. Uma pessoa vai 4 vezes no banheiro, 2 para fazer um e 2 para fazer o 2. As nossas descargas são quanto? 5 litros cada uma. Então a gente gasta água adoidado nessas coisas. No chuveiro, um chuveiro modesto aí, 5 minutos, 45 litros de água. Pessoal, nós precisamos, como eu estou dizendo, acender o sinal vermelho. Eu quero contrariar o Toigo aqui dizendo que nós temos água para 100 anos. Não temos, não. Como eu falei, a população mundial hoje é de 7 bilhões e 200. A previsão mais 30 anos é que ela vá a 9 bilhões. Tu entendeu? Pessoas jorrando água, desperdiçando água. Caxias do Sul, em 1980, eu cheguei em 76. Nós éramos em 180 milhões, aliás, 1.000 moradores. Hoje, Caxias do Sul passa de 600 flutuantes, ela está em torno de 500. Tu imagina 500 pessoas desperdiçando água, pessoal. Então, a escassez está instalada, nós precisamos cuidar da água, entendeu? Caxias tem hoje 4 represas, 2 praticamente estão ociosas porque não estão poluídas. O Eloy que me corrija se eu estiver mentindo. A Dalbó e a Maestra estão poluídas, pessoal. Então, e nós temos, eu vejo gente aí lavando o carro, mesmo com estiagem, né? Homens alisando o carro, a mangueira velha jorrando, mulheres, senhoras lavando calçada. Pessoal, nós temos que usar as águas pluviais, captar a água da chuva. Eu conversava com o Cleo Kuhn lá, e mais um técnico. A nossa região, ela tem uma precipitação pluvial, mais ou menos anual, de 1.500 milímetros. Tu imagina tu captando água. Esse dia eu fiz um teste lá em casa, em 2 horas, na minha garagem, eu captei 200 litros de água. Então, aí você pode usar essa água para lavar a tua calçada, dar uma lavada no teu carro. Então, ok, Paulo. É essa mensagem que eu venho trazer, pessoal, ali. Bom trabalho a todos. Eloy, sucesso, muita saúde e muita paz. Obrigado, Paulo. Paulo Damer, nosso ex-secretário. Boa tarde, eu também sou Paulo Roberto. Boa tarde a todos. Queria dizer o seguinte, trazer uma informação, o vereador Eloy havia falado sobre a questão das informações via internet. Caxias tem, há mais de 5 anos, um software muito bom, que é o Geo Caxias. Antigamente nós tínhamos ele na página inicial do município, da prefeitura, agora foi retirado e está dentro de uma das diretorias da Secretaria de Planejamento. Mas todas essas informações que foram colocadas aqui, elas já existem lá há muito tempo, elas podem ser utilizadas. É um software intuitivo em que a pessoa vai mexendo e vai localizando as informações. Ele é muito usado pelos técnicos, por engenheiros e arquitetos. Nós temos que aprender a usar melhor essas informações que estão lá no site do município. No plano diretor de 2007, eu estou com o telefone aqui para mostrar para vocês que ele também está no smartphone. Ele pode ser usado em qualquer área, em qualquer parte do mundo, porque está na web, na internet. Já existe há mais de 5 anos. Isso foi uma previsão do plano diretor de 2007, que lá em 2007 foi colocado que o município deveria trabalhar no sentido de ter um órgão específico para isso. Então, foi criado dentro da Secretaria Municipal de Planejamento um órgão que trabalha isso. E o município de Caxias, ao longo dos anos, investiu na qualificação dos servidores. Então, Caxias hoje tem servidores capacitados a usar essas informações. Caxias não precisa comprar serviços prontos. Por que eu estou falando isso? Para chegar naquela questão que a Tânia tanto fala, regularização fundiária. Caxias tem como agilizar a regularização fundiária, inclusive com serviço próprio.
o que eu acho que tem que ser bandeira da UAB? É uma opinião, uma ideia que eu tenho. O município de Caxias do Sul tem que ter um órgão específico de regularização fundiária, separado lá da Secretaria de Urbanismo. Porque o urbanismo trata de tudo que é coisa e acaba não tratando daquilo que é essencial para o município. A regularização fundiária é essencial, tanto do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas, como também da arrecadação e da organização do município. Então, o município pode ter um órgão específico para regularização fundiária, que poderia ser uma secretaria especial de regularização fundiária, principalmente para trabalhar a questão das áreas públicas, que está caindo de maduro isso na nossa cidade. Obrigado e bom trabalho a todos. Eu sou a Terezinha Chadist, sou presidente da MOB Vila Ipiranga e do Conselho Fiscal da UAB. Eu quero fazer uma pergunta para os vereadores, já que eles estão aqui, aproveitar o momento, que há um tempos atrás teve um pessoal que foi sobre a regularização. Um pessoal teve na Vila Ipiranga e nas casas, que lá também tem casa irregular, no meio das regularizadas. Eles pediram o documento para os moradores, quantas peças tinha as casas, quantos banheiros, quanto media a casa, e mandaram o pessoal assinar uns documentos que ia sair a regularização. Que tinha uma secretaria e eles passaram para os moradores, inclusive eu conversei com eles disseram que eles eram de Santa Catarina e foram contratados para fazer essa regularização. Eu queria que os vereadores depois informassem se eles sabiam dessa secretaria, se essa secretaria existe ainda, ou se não tem mais essa secretaria, porque ninguém mais procurou e nada. Eles que iam mandar documentos em casa. Não foi até hoje. E outra coisa que eu queria relatar, deu um problema na Vila Ipiranga, com 2 casas lá, na verdade 3, né, porque uma podia puxar a outra. E o pessoal paga imposto e tem escritura dos seus terrenos. Teve lá a prefeitura e o que a prefeitura fez? A prefeitura notificou as pessoas que eles pagam seus impostos e eles não podem mais construir e arrumar as casas no local. Eles têm que ir embora. Só que a prefeitura não deu outro lugar, não dá outro lugar, notificou com prazo de 15 dias para eles retirar a mudança. Eles já saíram, estão pagando aluguel, mas querem reconstruir as casas. 2 famílias, a outra não, acho que não vai reconstruir. São 7 famílias notificadas, mas o problema não é em todas as casas. E então o prefeito notificou e se eles não sair, não tirar as casas em 15 dias, eles vão pagar multa. E a multa diz que não vai ser barata. Então, teve já um vereador lá, que foi o Nerio Carteiro, porque ele trabalhou junto com uma das proprietárias da casa. O senhor está com câncer, estava no hospital bem mal. Até eu passei para o pessoal da prefeitura, disseram que era para mim deixar de sentimentalismo, porque para a prefeitura não tem mais ele se calar. Então, eu gostaria, depois eu vou pegar meu telefone e vou deixar com os vereadores, com vocês. Se vocês quiserem ir lá olhar essa área, daí eu deixo a critério de vocês. Mas seria bom que vocês fossem olhar, porque eu acho que só arrumar uns pilares não tem que tirar essas famílias de lá. Essas famílias estão gastando muito com doença. O meu amigo Carvalho, provavelmente vocês encaminhar via UAB também, de que a área especial que foi criada lá, ela fosse contemplada como uma ZEIS, tá? Acho que é interessante vocês, tá? Vocês entenderam esse lance, tá? Obrigado. Desculpa que não está na relação aqui, Cristal, mas aproveitando a tua deixa ali, nós lá, quanto comunidade, gostaríamos de agradecer lá o empenho, primeiro, da Câmara de Vereadores, em especial lá o próprio Fício, tá? Que toda essa nossa caminhada, gente, desses 2 anos que se passou, foi um trabalho bastante árduo, mas com o empenho, com a dedicação e com a coletividade, nós conseguimos realizar um sonho, um objetivo, tá? Esse objetivo está sendo concretizado a partir desse instante. Então, fica aqui nossa mensagem, quanto ex-presidente, presidente agora da nossa comunidade lá, e que isso se estenda para as demais comunidades, que a gente unido, a gente batalhando, a gente consegue. É só a gente estar unido, gente. Então, isso é algo muito importante. Agradeço, vereador Eloy, tá bom? Obrigado. Sidney, perdão. Boa tarde a todos. Meu nome é Sidney Pedal de Araújo. A nossa questão
é que nós temos uma área em zona industrial e tem várias áreas de preservação permanente lá. As indústrias não vão se instalar. E com o passar do tempo, a minha entidade, que eu faço parte, é uma igreja evangélica, colocou algumas pessoas para morar lá. Para morar lá porque tinham necessidade. E aí a gente não está conseguindo fazer a regularização atualmente. A prefeitura só autua, só multa e não conseguimos regularizar. O que eu gostaria de saber é que como é que a gente poderia fazer, que zoneamento a gente poderia sugerir para que pudesse regularizar aquela região e como é que a gente faz o encaminhamento disso. Na revisão do plano diretor, vocês proporem a descaracterização da zona industrial, tá? E a transformação dela pode ser numa ZEIS também, naquela área ali onde vocês construíram aquele loteamento lá, tá? Via UAB, tá? Seria importante via Departamento de Habitação da UAB, do documento final que a UAB vai encaminhar à comissão. Boa tarde a todos. Sou diretor de meio ambiente da UAB e morador do bairro São Ciro, um dos moradores de áreas de bacia. Mas está bem plausível aqui esse mapa, eu vou mostrar para vocês só para ter uma noção geral. Caxias do Sul, aí discrimina que essas áreas são reservas para recursos hídricos. Mas toda Caxias do Sul está dentro de outra bacia maior, do rio Taquari e do rio das Antas. Para que essa indiscriminação de dizer que esses não podem nem mesmo ter uma prestação de serviços de pintura de letreiros, a lei em cima dessas bacias? Não pode ter chapeação, não pode ter oficina mecânica, não pode ter... Teve até que sair do bairro o dentista, porque clínica dentária também não pode. Então se torna uma lei abusiva ou discriminatória. O que se pede é o seguinte, nesse ponto e nesse tópico que tem, depois vou encaminhar à mesa aqui um documento que tem mais tópicos, mas esse é importante, porque se nós temos que preservar as nossas bacias, o bem é comum e de todos. Temos que preservar as bacias dos outros também, Taquari e Antas. Então que se faça uma lei para toda Caxias. E se tem a modernidade, evolução, tive que procurar um nome bonito, mitigação, que eu tanto dizia que era só preservar, fazer mecanismos de proteção, uma caixa de contenção, coleta especial, mas ninguém entendia. Aí quando foi se falado em mitigação, abriu os olhos do pessoal. Então mitigação é só fazer medidas preventivas para não poluir. É o que a gente pede. Os outros tópicos aqui eu encaminho à mesa, que acho interessante a mesa receber esses e os outros, para poder fazer um estudo prévio, para não chegar no dia 28, 30 na grande assembleia lá, e ter muito tema e não ter algum ponto já... Porque aqui é o seguinte, a gente levanta o coelho, vocês, com equipe técnicas, podem melhorar. Então, por isso que é interessante já vocês ir captando essas informações e desmembrando elas. Muito obrigado. Na questão das atividades em área de bacia, ela obrigatoriamente vai ter que ser num segundo momento, né, que é a alteração da 246, tá? Que é a Lei de Proteção aos Mananciais. E aí o Bossardi tem razão, né? Tem situações que já deviam ter sido resolvidas. Confesso que no período que passei no SAMAI, não consegui encaminhar por conta de 1000 discussões lá dentro. Mas se hoje tu já tem tratamento a nível terciário, a nível dos esgotos da região do Serrano, Capivari, Santo Antônio, desde que as pessoas cumpram aquelas exigências do ponto de vista de proteção ambiental, não tem por que não ter algumas atividades liberadas, né? Uma oficina mecânica, um consultório de dentista, assim por diante, né? Porque foram reconhecidas as que já existiam, né? Que tem alvará. As que entraram depois é que estão enfrentando problemas. Mas nós vamos efetivamente, a comissão, Paula, Edson, a gente vai se reunir antes disso, na realidade, a última audiência, ela é mais formal, ela é uma exigência de lei, tá? Então nós vamos fazer ela por conta de uma exigência de lei, mas também vamos pegar contribuições lá. Mas as reuniões fundamentais são essas aqui que nós estamos realizando agora.
Ribeiro é o Ceci. Eu queria fazer um levantamento aqui um pouquinho, né? Quando a gente discute o plano diretor, a sensação que eu tenho é que você pinta algo bonito, mas não analisa socialmente o que é Caxias. Caxias, com uma grande população trabalhadora, com um salário que provavelmente, dentro do que tem no mercado hoje, ele trabalha a vida inteira e não compra um terreno para fazer uma casa, com um monte de áreas de moradores em área de risco, estão lá, que ocuparam, mas estão lá por uma necessidade humana, de sobrevivência urbana. Então, me parece que a gente tem que pensar mais profundo quando se faz esse debate. A Tânia colocou uma questão importante. Nós precisamos ocupar o que já tem, os solos urbanos, aquilo que está aí para especulação financeira e que não está a serviço das pessoas, dos seres humanos. Nós morando mais perto, nós vamos ter um custo menor na escola, na água, no transporte. Nós abrindo, quanto mais nós abrirmos com o espaço urbano, mais nós vamos privilegiar aqueles que querem essas áreas para fazer especulação financeira e que não fazem o debate real do que as pessoas, o que as pessoas precisam, quem mora no meio urbano. Então, gente, eu acho que a UAB, enquanto uma entidade que na sua maioria lida com problemas, com esses problemas, eu moro numa área verde, que não era, num determinado momento, aí numa negociação entre município e o proprietário, para que ele pudesse fazer lotear uma parte, ele passou aquela, que sempre é aquela, né, de declive 100%, mas que é o que resta para as pessoas que não têm condições morar. Então, acho que esse é o grande debate, é nós ocuparmos os espaços que estão aí. Né? Isso eu acho que é um dos fundamentos. Né? Nós temos que pensar o que propor para as pessoas que não têm onde morar. Que cidade é essa que planeja, mas não propõe a milhares de trabalhadores que eles não têm onde morar? Mas não pode morar um em cima do outro, porque um em cima de outro socialmente causa milhares de problemas que todos nós sabemos. Aí são considerados marginais. Aí depois nós queremos que a polícia bata neles. Então, gente, vamos repensar muita coisa. Porque se nós não repensar muita coisa, nós já soubemos, nós vivemos em lugares onde tem mais concentração urbana, Rio de Janeiro, São Paulo, e Caxias está virando uma metrópole, e a gente tem que pensar muito bem nessas questões. É isso aí. Além de ser presidente de uma ocupação, eu sou diretora da habitação da UAB. Então eu vou dizer para vocês que essa discussão, ela é muito complicada. Quando se discute com o poder público, onde tem uma área de risco, e eles querem remover, aí vocês acham, nós sonhamos com isso, que a gente consiga áreas nobres, né, centrais, para loteamento popular. Mas é muito complicado, pessoal. A gente sabe o poderio econômico como é que é. E essa discussão a gente está fazendo dentro da Secretaria, junto com o Fiuza. Tanto é que na questão do Vila Verde 2, a proposta que foi para a comissão, que sentaram ontem para conversar, foi a proposta de cadastrar os moradores para ter a visibilidade da situação de cada um, porque não adianta a gente querer colocar todos iguais, porque não são. Tem alguns que têm um pouco mais de condição, tem outros que têm menos condição. Faz o cadastro, faz a questão das exclusões. Bom, esse daqui consegue se adaptar aos projetos da Câmara, da Caixa Econômica. Esse aqui não. Esse aqui nós vamos ter que ver a situação.
mas cadastre esses moradores, não tem como deixar de cadastrar. E eu não digo colocar placa amarela, não é isso. É cadastrar e colocar na fila da habitação. Pelo menos isso eles têm que ter como visão, tá? Sim. E a outra questão, quando se mora em área particular, eu ouvi muitas pessoas dizerem, isso não dá nada, dá tudo. Quando nós começamos a brigar, e o Eloy sabe, há 17 anos atrás, nós começamos a brigar para comprar o Portinari, está lembrado, Eloy? OP, OC, enchia o ônibus, levava o pessoal, criava delegado, conseguimos comprar a área de cima e a área de baixo. Tá? Hoje a área é nossa, é do município, não é mais uma área particular. E é por isso que nós estamos conseguindo regularizar. Nós temos que partir pelo princípio que nós temos que comprar a área, não tem outro jeito. Só que hoje, com a visão desse ingestor, nós não vamos conseguir comprar nenhum terreno de purguinha, tá? Porque ele não compra. Ele não tem a visão social, não tem, não vai ter e nunca vai ter. Tanto é que tudo que é social ele está tirando. Ele está tirando os médicos, ele está tirando verba da PAI, do asilo dos idosos, ele está tirando tudo, pessoal. E aí nós vamos ficar aqui discutindo que nós queremos uma área mais nobre para habitação, com esse prefeito, não, tá? E eu quero dizer outra coisa, Eloy. Tem que cuidar aquelas áreas que já foram decretadas áreas de interesse social. Vê se vai continuar. Porque nós temos lá o Portinari, que foi puxada para a área urbana, era um pedaço da área que era rural. Tem que ver como é que vai ficar isso nesse projeto agora. Antes que a gente veja coisa que foi conquistada, e quando a gente olhar, a coisa foi para o brejo, tá? Tanto é que Santa Bárbara de Anarrec estava sendo regularizada. E hoje eu tenho uma amiga minha que disse o seguinte, que já foi avisado pela prefeitura que a área rural não vai passar a ser urbana. Vão continuar sendo rural. Então, esse cuidado nós temos que ter. E cuidar muito, não adianta, pessoal. Olha, dependendo da gestão, quanto maior o olho, melhor fica. Sou presidente do bairro Samoara, Jockey Clube Vila Hípica. Eu quero que vocês tenham uma atenção especial por nós, porque nós temos o loteamento desde 1980, aonde, na época, não existia a lei das águas, né? Então, hoje, eles dizem que a gente está irregular, porque a gente está em cima da bacia. Nós sofremos todos os dias lá, por causa, se a gente vai colocar uma casinha de cachorro, o fiscal da SAMAI vai lá e embarga nós, né? E eles alegam que a gente está irregular. Então, eu peço, por favor, que os vereadores pensem com atenção a nós, moradores de lá. Obrigada. Boa tarde, eu sou presidente do bairro aqui do Cristo Redentor, né, da MOB do Cristo Redentor. Faz pouco tempo que eu estou envolvida nas questões da comunidade, mas eu trabalho no SAMU e na saúde, trabalho nas ambulâncias e eu sou solidária a todos vocês que estão aqui. Porque muitas vezes a gente precisa atender um familiar de vocês ou mesmo vocês e a gente não consegue entrar nos bairros. A gente tem que descer com a maca para poder acessar a casa de cada morador de Caxias do Sul. Então, eu acho que é importante esse momento de que possamos juntos, com a UAB e a Câmara de Vereadores, principalmente, estar utilizando o plano diretor, então, como planejamento. De que forma nós vamos planejar? Né? Porque não adianta a gente estar aqui cobrando uma coisa que primeiramente tem que ser planejada. Né? A gente sabe que tem todas as dificuldades de cada bairro, conquistas que já foram feitas por muita luta, muita batalha. Né? Então, a gente tem que, nesse momento, se unir e evitar com que o nosso prefeito, né, o nosso gestor, ele fatie esse movimento comunitário, que é muito importante. Porque no momento que esse movimento comunitário ele ficar fatiado, a gente não vai ter força para reivindicar coisa nenhuma. Então, assim, primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui e pedir para, infelizmente, as pessoas vão embora, né? A gente gostaria que ficassem. E pedir que participem das reuniões, vão na Câmara de Vereadores, vão
cobrar dos seus vereadores que vocês votaram, né, que estejam com esse olhar para a comunidade, principalmente com relação à saúde, à segurança. A gente está com um movimento aqui com o policiamento comunitário. Os policiais, eles acabaram saindo, não teve reposição nenhuma e a brigada está com 50% a menos do seu efetivo. Então, assim, a gente tem que se mobilizar e, principalmente, saber cobrar, tá? Porque não é no grito que a gente vai ganhar, mas é com diálogo, discussão, inteligência e planejamento. Acho que é isso. Bom, pessoal, das perguntas, foram mais posições aqui colocadas, né? A que ficou sem resposta, o senhor saiu, que era a questão da ZR4, né? Por que o índice não é 2,4 e por que é 1,5? Se o pessoal tem um pleito de aumentar o índice construtivo dessa região, é só encaminhar essa reivindicação à Câmara, né? Que a gente pode avaliar junto com as equipes técnicas da Prefeitura de alterar esse percentual. Isso é uma discussão que tudo que é discussão de plano diretor urbano, ela empaca nos chamados índices construtivos, né? Se fosse por alguns empreendedores, em ZR3, os caras queriam construir 5 vezes mais, né? Não 2,4, né? Então, se for lá em Dubai, então vocês imaginam, né? Dá 100 andares, né? Mais ou menos aqui, vão criar uma Dubai caxiense aqui, né? Então, assim, ó, da minha parte, dizer que, pelo menos das contribuições que foram colocadas aí, algumas se referem à lei de águas, outras se referem perímetro urbano dos bairros, criação de outros bairros, a lei que denomina os bairros, tá? Que são legislações que nós vamos tratar logo depois do plano diretor. Tá, pessoal? Resolvida a questão do plano diretor, definido o perímetro urbano, definido o zoneamento, aí a gente pode se dedicar, então, a essas outras questões.